Porcos e a Reza me parece uma atividade intelectual e artística que é como se fosse um oásis. Um oásis por quê? Porque é um momento em que a gente sai do tempo e pode perceber numa edição, num filme, numa montagem, num som, todo um conjunto de elementos que nos levam a uma reflexão, digamos assim, poética. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos de polarização, de disputas, de muita briga, muita confusão no Brasil, no mundo, por vários motivos. E quando a gente chega ali, se depara com aquele pequeno filme de 15 minutos, 16 minutos, a gente tem esse encontro com algo, digamos assim, fora do tempo. A minha ideia básica quando eu vejo esse filme é perceber que existe uma discussão no Brasil sobre o Brasil profundo, que em alguma medida é esse Brasil invisibilizado pela grande parte, né, da elite brasileira ou dos chamados bem-nascidos. E esse Brasil profundo ele foi talvez revelado, alguns acreditam, por Euclides da Cunha quando escreveu Os Sertões, ou os textos que foram publicados no Estadão à época sobre os sertões. Não é à toa que ele vai dizer que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, uma frase que fica marcada na história do Brasil, tanto na literatura quanto na nossa historiografia. E é por isso que é como se hoje, ao ver aquele filme de 16 minutos, que são Os Porcos e a Reza, a gente fosse apresentado de novo a uma realidade também longínqua, invisibilizada. E, curiosamente, nós que moramos perto da região em que esse filme é feito, nós também não desconhecíamos aquilo. E é como que aquilo fosse apresentado de novo. Também uma outra coisa, né, que Machado de Assis já dizia e Ariano Suassuna atualizou, que é a ideia de um Brasil real e um Brasil oficial. E aí o Brasil oficial, ele meio que desconhece o Brasil real. Temos a personagem de Seu Antônio, que queria enricar, e aí quando é criança, né, eu acho tão interessante quando ele diz assim, eu ansioso para poder saber o que fazer da vida, e ele acha que vai enricar criando porcos. E hoje, com 84 anos, ele não se considera rico de dinheiro, mas ele diz, é tão bom estar aqui, na luta, na alegria e recebendo o carinho desse povo que vem aqui para rezar naquele lugar, naquela região da barragem lá de Jequié. Então é nesse sentido que a gente percebe que há uma riqueza ali. Uma riqueza, por exemplo, quando Dona Ani vai trazer a sua fala e ela diz, eu rezo para o mundo todo, eu rezo para São Paulo, Minas e tal, e ela ali, naquele pequeno lugar, ela tem uma abertura para o outro. E ela diz, né, eu não sou rica, mas aqui não falta nada. E quando falta, logo chega. Na tessitura desse filme, a gente vai vendo essas construções, essas falas, esses mecanismos, digamos assim, de um povo que é o povo real, de um Brasil real, de um Brasil que tem em si um lado, digamos assim, bom, como diz Machado de Assis. Então, nesse sentido que a gente vai percebendo ali, numa comunidade pequena, ao mesmo tempo bastante marcada por essa força de um Brasil real, de um Brasil bom, que se contrasta com um Brasil, às vezes, tão burlesco, como diria Machado de Assis, quando se refere ao Brasil oficial. E ainda tem, de pano de fundo disso, uma comunidade toda que se reúne ali para rezar, para se encontrar, para conviver. E aqui não é a questão religiosa ou não em discussão, mas é esse encontro, essa comunidade. E nós, enquanto Brasil, precisaríamos muitas vezes pensar sobre essa forma de viver comunitariamente. Como a gente precisa recuperar isso que no povo, isso que nas pequenas comunidades é tão real. A gente precisa recuperar essa capacidade desta pequena comunidade de viver a solidariedade ali entre eles e não um sonho, muitas vezes, que nos aparece de viver grandes coisas e muitas vezes contrárias àquilo que nós pensamos. É desse Brasil profundo que pode sair um Brasil verdadeiro e bom. Não esse Brasil que muitas vezes aí está perdido em violência, autoritarismo, desrespeito à pessoa humana. O silêncio, as imagens, as falas, tudo isso são um conjunto que pode nos proporcionar essa experiência grandiosa de ver uma poética cinematográfica, uma poética do audiovisual. Tem algumas falas ali que a gente poderia dizer, se fosse escritas por João Guimarães Rosa, por Manuel de Barros, pela própria Cora Coralina, elas seriam frases que a gente diria, olha que frases poéticas, principalmente
nas falas de Dona Ani, quando ela diz coisas do tipo: graças a Deus eu ando com Deus, graças a Deus eu ando com Deus, é um paradoxo muito interessante de perceber. Ou quando ela diz assim: honesto, o homem verdadeiro é o próprio Deus. Então esse tipo de poética, às vezes, precisa ser recuperado em nós, que muitas vezes estamos tão dispersos e distraídos. A escolha de um filme como esse, né? De 15, 16 minutos, um filme tão singelo, ele pode fazer a gente refletir sobre tanta coisa, né? Então, para mim, foi um impacto muito forte ver Os Porcos e a Reza, porque eu não esperava. Eu acho que escolher um filme desse é fazer a gente pensar a partir do que nós somos, e principalmente a partir do que nós podemos ser. A alegria que a UESB tem de ter um projeto desse. Refletir sobre Os Porcos e a Reza é um modo da gente voltar a ser brasileiro, no melhor sentido do termo. É uma grande experiência artística e pessoal, existencial.